Fala, gente. Tivemos uns probleminhas aí técnicos, né? Então estamos aí com 18 minutos de atraso, né? Mas assim, primeira live, a gente nunca esquece, né? Então, seguinte, eu preciso mandar aqui um invite aqui pro nosso amigo. Então, Rinaldo? Então, vamos lá. Eu sei, como que eu faço para te colocar aqui? Para tentar fazer um... Então, vamos lá. Então, vamos lá que eu tô curioso para saber o que o Fábio ele tem para falar pra gente aqui. Então, vocês vão ver que tô de celular, né? Tenho 3 computadores aqui que não adiantaram em nada hoje. Então, a gente começa fazendo o quê? A gente começa fazendo plano de contingência, né? A gente pegou pelo celular, né? E agora nós queremos fazer o negócio dar certo, porque o Fábio ele tem bastante coisa para falar para vocês. Agora, foi? Rinaldo. Vamos colocar o Rinaldo aqui, adicionar. Entrar ao vivo. Rinaldo. Não me deixem só. Rinaldo. Aê. Oi, Ricardo. Boa noite. Faltou o Fábio. Tudo bem? Foi pegar Tudo bem? uma água, né? Foi, já tá vindo já. Estamos aqui um tempão aqui tentando configurar tudo. O Fábio falou, pô, nós vamos chegar atrasado, não sei o quê. Mas assim, a gente fez assim, o que deu, né? O que importa é o resultado. O que importa é que a gente está aqui ao vivo com 20 anos de atraso, porém, né, estamos aqui. Né? Acho que aí foi. Pessoal, o Fábio chegou. Aí, isso aqui eu acho que. Então vou precisar. Fábio. Opa! Com a gente, finalmente. Conseguimos. Fábio, dá um oi pro pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, eu fiz questão aqui de trazer o Fábio. Por quê? Porque ele é um cara diferente, né? Ele começou, eu acho que isso aí, acho que mais é bacana ele falar para vocês do que eu falar. Ele fez um caminho, cara, que eu vi pouca gente fazer, né? Ele foi o quê? Ele foi do interior, né, de Carpina. Foi não, ele continua no interior de Carpina e de lá ele está estruturando, né, um fundo de investimento. E a parte mais bacana é que o fundo de investimento que ele está estruturando é um fundo quantitativo, né, de day trade. Então, assim, é uma chance bacana para a gente ouvir uma pessoa, né, que assim, tem bastante coisa a falar do assunto que pouca gente conhece, né? Então, se você quiser pelo menos se apresentar, falar como que assim, dar um briefing, né, de como você começou, né, como você chegou aí, onde você está agora, Fábio. Tô ouvindo. Perfeito. Estamos com delay aí, mas dá para aguentar. Estamos com... Calma. Tranquilo. Bora lá. Tô ouvindo, tranquilo. Vamos lá. Tô pelo Insta. Aí, Ricardo, agora vai. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Pessoal, vocês estão ouvindo, pessoal? Pronto, tudo ok? O pessoal tá ouvindo? Tudo tranquilo? Então tá, vamos começar. A gente peço desculpa pelo atraso, pessoal, foi questão técnica, mas primeira live, né, Ricardo? Então tudo A gente nunca resolvido. esquece. Tudo resolvido, né? A gente nunca esquece, verdade.
Vamos lá, Ricardo. Vou tentar ser rapidinho, né? Já que a gente começou um pouquinho atrasado e a gente está aqui mais para falar de mercado atual, de futuro do que de passado, né? Embora o passado seja bastante importante, né? E assim, quero agradecer primeiramente o convite, né? Você é um cara que, você sabe que eu não gosto, não falo com ninguém, né? Fui convidado para muito podcast, muita coisa, tal, e nunca aceitei falar em público assim. A gente quant é um pouco arredio, né? Mas com você eu faço questão de falar porque o trabalho que você tem feito pela educação financeira aqui no nosso país é uma coisa incrível, né? Além de uma nova geração do pessoal que está trabalhando em mesa, em banco, em corretora, né? Que você está formando, né? Uma galera nova que está em mesa, é tudo aluno seu, cara. Além da sua experiência no mercado financeiro, mais de 30 anos, te admiro demais, por isso que eu aceitei falar, né? Então, cara, antes de qualquer coisa, parabéns pelo Ideafin, parabéns pelo trabalho da educação financeira, parabéns por tudo que você tem feito aí no mercado financeiro, tá? Então, você, Obrigado. bastante conciso no passado. Vamos lá. Eu sou um cara que eu queria ser físico, né? Desde criança eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de xadrez, etc. E eu queria ser físico, né? Então estudei física pra caramba, aquela coisa toda, mas aí a gente não viu uma possibilidade de ser um físico teórico aqui no Brasil, devido às dificuldades inerentes, né, de você estar no interior do Nordeste, ou seja, você tem que pagar a conta, né? Então você para começar a ganhar dinheiro com física ia demorar muito, tal. Então eu decidi procurar uma profissão, alguma coisa que tivesse algo a ver com física, né? E basicamente eu descobri o mercado financeiro. Muito pessoal pode pensar, pô, o que é que física tem a ver com o mercado financeiro, né? É um link até bastante interessante. Então eu estudei economia, né? Sou formado em economia, eu sou um economista de profissão, mas eu sou mais matemático, né, do que economista, né? Sou mais físico até do que economista e quis ir para o mercado financeiro. Mas aí a porta de entrada para mim no mercado financeiro seria um pouco complicada, né? Eu era desconhecido totalmente no mercado, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E para eu ir para São Paulo, aquela coisa toda, fazer uma carreira em banco, isso também ser um processo demorado. Então eu decidi investir o meu pequeno capital na época de família, né, para operar sozinho, e a gente começou operando sozinho, a gente desenvolveu alguns modelos proprietários, esses modelos proprietários começaram a dar alguns resultados, e a gente foi basicamente crescendo, né, aos poucos. E a partir daí a gente começou a formar uma equipe, e essa equipe hoje, basicamente, a gente está montando um fundo quantitativo, um fundo fechado, né? Basicamente, o dinheiro só de poucos clientes, sócio e família. E a gente hoje desenvolve uma série de modelos quantitativos para operar no mercado europeu, no mercado asiático e no mercado brasileiro, tendo a física basicamente como o nosso plano de fundo, né? Então, é basicamente essa história, né? Foi um cara do interior que queria viver de mercado e que basicamente conseguiu avançar na profissão e conseguiu hoje estar administrando uma empresa do mercado financeiro e basicamente uma coisa muito fora da Faria Lima, né? Que o nosso grau de dificuldade de estar fora da Faria Lima é imenso, né? É basicamente Então, uma coisa que sempre me chamou. Tá ouvindo aí, Fábio? Estou te ouvindo, pode falar. Então, uma coisa que eu acho que o pessoal confunde bastante, né? Não por culpa, mas por falta até de informação, né? Então, muita coisa hoje a gente chama de quantitativo, né? Então, tem um software quantitativo, eu trabalho, né, com trade quantitativo, né? Então, o que quer dizer isso, né? O que quer dizer que você... As pessoas geralmente falam, poxa, acho que tem software que eles vendem, etc. Falam, isso aqui é quantitativo, né? Então, o que é quantitativo para você, né? O quantitativo que, pelo menos, como o mercado, na sua visão, entende que seria a forma assim, ideal de falar quando a gente fala de quantitativo? É uma pergunta bastante complexa, né? Muito difícil de explicar, principalmente numa live, né? Mas eu vou tentar Eu não falei ser sucinto. com o Fábio antes, tá, gente? Então, tudo que vocês estão vendo aqui é assim, ao Literal. vivo, ele apareceu aqui e falei, vamos Vamos lá. lá. Vamos lá. Quando você entra no YouTube, né?
que tem de cara oferecendo vantagem, oferecendo um monte de coisa, né? A planilha do fluxo gringo. Pô, bicho, eu sou muito pequenininho aqui, a gente é multi-broker, a gente opera por 10, 12 corretoras ao mesmo tempo. Imagina um banco, imagina um estrangeiro que transaciona bilhões de reais por dia, né? Então ele opera por 20, 30 pontas, além de várias operações estruturadas. Então o pessoal coloca dados aí de certas corretoras e faz uma divisão e diz, isso aqui é fluxo gringo. Na verdade, isso aí não tem nada de quant. É apenas uma série de informações tabulada numa planilha do Excel que não serve para nada. No site da internet, que não tem utilidade nenhuma. Outras pessoas pegam indicadores técnicos de análise técnica, né? Os grafistas, né? Pegam RSI, pegam bandas de Bollinger, mudam a variação dos indicadores, etc. e tal, faz uma calibragem e diz que é quant. Isso também não é quant. Outras pessoas, aí já vem um pessoal mais fundamentalista, né? Eles pegam múltiplos fundamentalistas, né? EBITDA, pegam preço dividido pelo lucro e etc. E criam basicamente uma série de métricas e dizem, isso aí é quant, também não é quant. O processo quantitativo, ele envolve uma série de processos que são bastante definidos, que são processos que estão dentro dos paradigmas da ciência, né? Ser quant é basicamente fazer ciência, né? No mercado financeiro, eu digo para as pessoas que não têm muito acesso ao mundo científico que ser quant é arbitrar a natureza humana, né? Porque basicamente o mercado ele é movido por uma gama de emoções, apesar da tecnologia e de tudo que nós estamos enfrentando. Então, basicamente, ser quant a primeira coisa para você ser quant é você descobrir um problema. Seja um problema de microestrutura, seja um problema na macro, seja um problema no ativo, e tentar resolver esse problema, e a partir dessa solução você tem uma vantagem matemática que te dê uma probabilidade maior para poder você tentar ganhar alguma grana no mercado. Então, basicamente, ser quant é resolver um problema, né? Muitas vezes esse problema não está evidente, é um problema oculto e bastante dificuldade até de identificar o problema, e a partir daí você vai utilizar algumas técnicas para você tentar resolver aquele problema. Após a resolução desse problema, você vai ter que testar as hipóteses, validar o modelo. Então, você vai fazer um processo de backtest robusto para, depois de todo esse processo, a estratégia ser colocada em prática. Isso não quer dizer que vai dar dinheiro. Você ainda vai ter que ver grau de overfit, você vai ter que ver slippage, uma série de problemas que, depois que uma estratégia está pronta, a gente tem que resolver. E muitas vezes a gente tem um trabalho, a gente passa um ano trabalhando numa estratégia quantitativa e quando a gente coloca em prática não dá dinheiro. Então, um processo quantitativo é um processo científico. É como você tiver a mesma coisa que você está fazendo uma vacina. A mesma coisa que você está construindo um carro, a mesma coisa que você está fazendo uma geladeira. Ela envolve tanto coisas do nosso cotidiano como coisas científicas. Então, é basicamente esse o processo científico. A gente apenas aplica o método científico no mercado financeiro. Ou seja, a gente pega séries temporais e basicamente aplica conceitos da física, modelos da física, para resolver alguns problemas da microestrutura do mercado financeiro. É basicamente isso, um fundo quantitativo. E agora, o que seria uma microestrutura do mercado financeiro, cara? Porque tem um pessoal que acho que nunca ouviu, né, esse termo, acho que é. Vamos lá, eu vou tentar ser claro, né? Porque nem todo ouvinte nosso é do mercado como nós dois, né? Então, vamos lá. A microestrutura é basicamente onde o jogo é feito, né? É basicamente onde um cara está comprando num preço, um cara está vendendo num preço. Existe uma figura do market maker, que é o cara que está basicamente dando liquidez tanto para o cara que vende como para o cara que compra, e existe o arbitrador que vai basicamente tapar os buracos desse processo de negociação, porque alguém compra, alguém vende, um cara está dando liquidez para o cara que compra, que vende, então abre o que a gente chama de mercado spread, que é um buraco de preço. Aí o arbitrador vai e arbitra essa diferença para ganhar o dinheiro. Então, basicamente, essa é a microestrutura do mercado, onde há uma assimetria de informação.
Basicamente, o cara está comprando por um processo informatório e o cara está vendendo por um processo informatório totalmente diferente. Com o quê? Com pensamentos e linhas completamente, às vezes, até opostas. Então, é basicamente isso, é o que a gente chama de microestrutura. Esse processo de microestrutura, ele é um processo muito amplo. Por quê? Porque ele envolve aquele cara que está comprando um ativo e esse cara quer passar muito tempo nesse ativo, é um cara que a gente chama um investidor de longo prazo, ou aquele cara que está comprando basicamente rapidamente para ganhar um pequeno spread de preço. E existe hoje os algoritmos de alta frequência, né, que é basicamente os ADFT. Esses operam em nanosegundo, milissegundo, a gente basicamente não consegue enxergar esse tipo de operação a olho nu, né? Então, basicamente, tudo isso é a microestrutura. Todo ativo financeiro tem a sua microestrutura própria. O que eu estou querendo dizer com isso é que a microestrutura do dólar não é a mesma microestrutura do índice futuro, que não é da Vale, que não é da Petrobras, que não é de um título público, que não é do DI. Ou seja, cada ativo tem a sua especificidade. Entendi. E conversando com você, né, uma coisa que chama muita atenção é que você fala que, me corrija se estiver errado, pelo amor de Deus, que ninguém combinou nada antes, mas o mercado, então, ele é randômico, né? Ele é aleatório. Então, é difícil você conseguir trabalhar, né, ter sucesso num mercado desse, que é difícil você achar tendência. Então, como que você trabalha, né, para conseguir resolver, não digo, mas como se trabalha seguindo a premissa que o mercado ele é aleatório? Vamos lá. Hoje existem algumas premissas, né? Alguns dizem que não é de hoje, né, Ricardo? Vem desde o século XIX. Um francês chamado Bachelier escreveu uma tese no ano de 1900, lá em Paris, para saber a movimentação das ações que compõem o índice francês, a Bolsa Francesa, a CAC. Isso foi em 1900. Da partir daí ele desdobrou e escreveu um livro sobre especulação, né? E esse livro foi traduzido para alguns idiomas e ninguém prestou atenção nisso aí. Quando foi no início do século, lá nos Estados Unidos, um economista, né, basicamente o cara que inventou a minha profissão moderna como a conhecemos hoje, o Paul Samuelson, leu o livro de Bachelier e ficou realmente espantado, né, e percebeu que realmente o processo, tanto da economia macro a micro, como os ativos financeiros na Bolsa, são completamente aleatórios, né. Então, ele formalizou isso na minha profissão, em economia, e veio outro economista, o John Hicks, também, nos anos 20, leu o livro de Bachelier, também ficou muito encantado e fez o processo de formalização. Então, toda a técnica que a gente usa na economia, basicamente, partiu de um livro de especulação no mercado financeiro, mostrando que os movimentos são aleatórios, né? O movimento aleatório, desculpa, Fábio, cortando rapidamente. Você imagina colocar cai uma folhinha na piscina, né? Você fala, poxa, para onde que essa folhinha vai, né? Então daí a gente não dá para saber, né? Então, a bola da roleta, o movimento, joga a bola, a roleta gira, isso, né? Então assim, a gente não tem como não tem como prever, né? Então ele não tem, então por exemplo, um ativo financeiro não tem memória, né? O que aconteceu ontem não impacta hoje, né? Como se todo dia eu acordasse sem memória. Falo, poxa, quem sou eu? Como eu faço? Sabe? Assim, você acorda e fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Você não tem que saber nada do passado para você não conseguir interferir, né, no futuro, no caso hoje. Então, o que aconteceu hoje, ele não interfere. Oh, meu Deus. O que aconteceu ontem, ele não interfere. Não tem uma relevância pode acontecer hoje. Perfeito. Aí. É o chamado passeio aleatório, né? Aí Einstein, nos anos 20, 30, né, também descobriu a teoria de um botânico, né, o Robert Brown, né, sobre basicamente a movimentação dos pólenes de uma planta, né? Aí ele criou o movimento browniano geométrico, né? E daí veio o processo estocástico, né? Então, todos esses elementos, eles vieram criar uma série de teorias que o mercado é um processo aleatório. E é muito difícil você ganhar dinheiro nesse processo aleatório.
Isso as pessoas não dizem na internet. Seja um investidor de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo, não importa. É muito difícil ganhar dinheiro no mercado porque os movimentos são aleatórios. É um processo basicamente aleatório. Só que a coisa ficou muito mais complexa, Ricardo, quando os físicos vieram para o mercado nos anos 60. Por quê? Porque quando a gente fala em processo aleatório, antes dos anos 60, ele é basicamente uma probabilidade muito simples, entre aspas, o muito simples. Seria basicamente algo como P vai ser igual a B dividido por A mais B. Então, a partir daí, você colocaria uma reta, o centro da reta seria zero, o lado esquerdo, basicamente, é negativo, o lado direito, positivo. Então, você jogaria um recurso para uma ação, alguma coisa desse tipo, e basicamente ficaria o seguinte: se a bolinha fosse para o lado esquerdo, você estaria perdendo dinheiro. Se fosse para o lado direito, você perderia dinheiro. Só que, a partir dos físicos, quando eles entraram no mercado financeiro nos anos 60, foi o que aconteceu. Eles pegaram essa reta e jogaram ela dentro de um plano. Então, ela não é só uma reta, ela virou basicamente uma série de vetores onde a movimentação das bolinhas são para vários lugares ao mesmo tempo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O mercado ficou ainda mais aleatório, ainda mais randômico, ainda mais difícil de você conseguir prever o próximo movimento. Então, isso cria um impacto no mercado financeiro muito profundo e que vem mudando basicamente, onde a maioria das ferramentas da minha profissão, como macroeconomista, como microeconomista, estão perdendo totalmente a utilidade. Como as técnicas que eram utilizadas há 20, 30 anos para ganhar dinheiro no mercado, hoje não tem muito mais valia, nem faz sentido. O pessoal, às vezes, critica muito a análise técnica, mas se você pega essa galera do valuation, do value investing, isso aí perdeu totalmente o sentido de você analisar uma empresa, analisar um setor de bolsa, ou pensar que vai ganhar dinheiro no longo prazo. Usando essas técnicas é totalmente debalde, porque o mercado está cada vez mais aleatório por causa do efeito física, né? A partir dos anos 80, o pessoal implementou a teoria do caos no mercado financeiro, então estão criando um bocado de HFT muito poderoso que puxa o mercado para um lado para o outro, uma série de algoritmos bastante complexos que deixa basicamente a maioria das ferramentas que o pessoal ainda usa no Brasil sem menor sentido em pleno século XXI. E é uma mudança que veio para ficar. Uma crítica que os quants fazem a muitos players do mercado financeiro aqui no Brasil é que o Brasil ainda precisa conhecer Albert Einstein, né? A gente ainda está utilizando a física de Newton, não parece que não teve a teoria da relatividade. Poxa, bacana. E uma coisa importantíssima, como que é o seu, assim, não quero pular nenhuma etapa, mas como que é o seu dia a dia, né? Então, como que é a sua rotina, né? O que você não sei o que pode falar, o que não pode, então você me conta, mas o que você vê quando você chega, né? Assim, como que funciona a sua rotina para começar o dia, né? O seu pre-market, né? E assim por... Você é um cara muito experiente, sabe que a gente do mercado financeiro, a gente é meio escravo do trabalho, né? A gente trabalha manhã, tarde, noite, madrugada, é horrível, né? Sexta-feira o pessoal está no grupo lá, comentando o modelo, né? Comentando, fiz isso, fiz aquilo. Agonia. Ontem eu trabalhei, ontem eu tive reunião, é uma agonia. É horrível. Mas vamos lá. Como é a minha rotina? Basicamente, o meu preparo para operar o mercado, para analisar as coisas, começa na noite de hoje, né? Eu vou olhar como é que está a Europa agora de noite. Isso eu posso fazer pelo celular mesmo. Vou olhar a Europa, vou olhar Estados Unidos, como é que está de madrugada, embora não tenha muita liquidez. Eu vou olhar basicamente a Ásia e vou olhar as commodities, né? Como é que se comporta o petróleo, minério, ouro e os treasuries. Basicamente é isso que a gente dá uma olhada de madrugada. Eu vou dormir. Quando eu acordo de manhã, aí eu olho todos os ativos, né? Por classe de ativos. Olho como é que está o juro europeu, como é que está o juro lá em Londres, na Alemanha. Olho como é que ficou o juro na Ásia, as commodities como se comportaram, principalmente minério e petróleo, porque a nossa bolsa é muito minério e petróleo. Olho como é que está a bolsa americana e basicamente eu dou uma olhada nesses ativos. Aí vem a parte quantitativa. A gente tem um modelo aqui, infelizmente eu não posso dar detalhes desse modelo, porque é um modelo proprietário, né? Infelizmente, a gente não pode
Fala muito Amor em de público Deus. dos nossos modelos. Então, basicamente, quando a gente acorda, né, eu peço para o meu braço direito, né, que é o famoso índio, né? Todo mundo no mercado só conhece ele por índio. E eu chego para o índio e disse, índio, como é que está as cadeias de Markov? É basicamente um modelo de probabilidade que nós temos em todos os ativos globais, aqui no Brasil, os ativos fora do Brasil, que ele nos diz basicamente o seguinte, qual a probabilidade da Bolsa brasileira subir? Qual a probabilidade do DI subir ou cair? Qual a probabilidade do dólar subir ou cair? Como eu sou um economista de formação, e eu já dei uma olhada em todos os ativos financeiros, eu tenho uma ideia de bolsa para cima, para baixo, dólar para cima, para baixo, commodity para cima, para baixo. Só que aí eu vou comparar o que está na minha cabeça com os dados que a cadeia de Markov coloca na minha mão. Então, eu estou olhando lá, vamos supor, a probabilidade da Bolsa Brasileira subir amanhã. Vamos supor que a cadeia de Markov me dê 60% de probabilidade da Bolsa subir. Eu já fico já com a cabeça um pouco autista. Mas vamos ver se... Mas a minha cabeça está baixista. Eu vi que commodity está caindo bastante, minério de ferro caindo em Dalian, minério de ferro caindo lá na China, minério de ferro caindo em Qingdao, que é basicamente os 3 formadores de preço de minério, e minério é Vale do Rio Doce e metálico, que tem um peso de bolsa muito grande. Olhei petróleo, petróleo também está caindo bastante lá na ICE, caindo lá no México, caindo nos Estados Unidos, basicamente também a nossa bolsa é muito petróleo, né? Por causa de Petrobras e as demais petroleiras. Então, eu já fico com a cabeça um pouco baixista para a Bolsa, né? E eu vejo os bancos europeus caindo bastante, vejo os bancos americanos também caindo, então, pô, cara, os bancos daqui também podem cair, então, basicamente, a gente fica com a cabeça baixista. Só que aí eu não tomei nenhuma decisão. Eu não tomei nenhuma A gente está decisão. falando só de direção, né? Só de Esse é um direção, perfeito. Eu não detalhe. tomei nenhuma decisão ainda. Eu estou com uma cadeia de Markov que eu confio mais do que na minha opinião de economista, dizendo que a bolsa é para cima. E eu olho os ativos globais e vejo que é para baixo. Será que vai ter um descolamento da bolsa brasileira para a cadeia de ativos globais? É a primeira pergunta que eu me faço. Aí abre o dia. Primeira hora do dia é como a gente fala na gíria do mercado, é Maria vai cair as outras, é apenas o fechamento do ovo, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu na Ásia, o índice futuro da gente vai querer tradar, principalmente o valor relativo ao que aconteceu no dia seguinte, que é uma métrica que eu olho muito, o valor relativo, a gente gosta muito de operação neutra de valor relativo. Porque então, você descobre, não, o risk on, risk off, que é o que você tem que lançar agora, falou, opa, risk on ou risk off? Mas isso aí não é o que acontece todo dia. Dia de risk on, risk off é aquele dia que a gente consegue ganhar dinheiro com facilidade. O dia a dia é isso que eu estou narrando. Aí a gente espera abrir o mercado, o mercado spot, que é o mercado basicamente que abre às 10 horas, né, a nossa bolsa. Então, abre o mercado spot, aí abre os modelos de sentimento. Você já viu, já mostrei a vocês os modelos de sentimento. Aí, basicamente, o modelo de sentimento vai definir o jogo. Se o meu modelo de sentimento tiver baixista e basicamente o preço de tela começar a ficar baixista, eu vou vender. Se o meu modelo de sentimento tiver altista e combinando com a cadeia de Markov, eu vou comprar. É basicamente esse o meu dia a dia. Então, no meu dia a dia, os algoritmos fazem uma série de operações, eu não faço nada, e eu também faço algumas operações de giro manualmente, mas baseado por essas premissas desse modelo. Então, é basicamente esse meu dia a dia. E, basicamente, a gente olha toda a classe de ativo global para operar no intraday. Para operar posição, as métricas são outras, os modelos são outros. Isso é basicamente a operação que eu vou começar a operar hoje e vou encerrar hoje mesmo. Posição, aí tem outro processo decisório. Então, basicamente é isso. E olhar basicamente o mercado dia a dia, o tempo todo. Não tem como você não estar olhando o mercado 24 horas. Eu estou de férias, às vezes, estou viajando e estou no celular, sempre olhando o mercado, porque se alguma coisa acontecer, a gente liga para o Brook zerar, sinal que a operação está ruim, né, Ricardo? Mas você está de férias, mas tem alguém trabalhando lá, né? Tem um modelo. Pelo menos tem um modelo rodando e os meninos. É verdade. Então, e aí a gente liga para o Brook para aumentar também. Quando a coisa está boa, a gente pega o telefone e liga para o Brook aumentar a posição. Então, né? Isso que é interessante, gente. Vê como posso dizer, ele consegue alavancar, né? Por quê? Porque tem modelos rodando a todo momento, né? Então ele pode não estar no escritório, mas os modelos estão lá, né? Tomando decisão, perfeito, né? E operando. Só um momento que os modelos, a gente desliga os modelos, por exemplo. Porque o meu mandato, antes de ganhar dinheiro,
Eu preciso proteger o capital dos meus clientes, dos sócios, principalmente. Então, meu primeiro mandato não é ganhar dinheiro, é proteger o capital. E ganhar algum dinheiro após essa proteção. Então, Tá quando um dia tem no uma dia seguinte. forte, por exemplo, tem um payout, sexta-feira, e o mercado está colocando um peso muito grande nesse payout. Tem um dado de inflação que vai sair na quinta. Aí eu não entro no mercado. Basicamente, E também, e não entrar, acho que é tão importante quanto entrar. Né? Aí eu Decidir desligo todos os modelos e a gente fica esperando, basicamente. Quando o mercado toma uma direção, aí a gente coloca a cavalaria em campo. Se eu tenho, basicamente, uma posição, e eu sei que essa posição já andou demais, eu reduzo 70% dessa posição, coloco o dinheiro no bolso e espero sair o indicador econômico. Por quê? Porque o mercado ele funciona muito em processos de precificação e reprecificação a partir de indicadores econômicos. Então, a agenda tem uma importância muito grande também para a movimentação do mercado. Então, basicamente, a gente prefere colocar basicamente a barba de molho e aguardar. Né? Então, porque a gente tem um drawdown muito menor do que muitos fundos quants que existem? Por causa dessa nossa atitude. A gente é quant, mas a gente se preocupa muito com duas coisas. O tamanho do risco que a gente toma e o momento em que o mercado se encontra. Eu tenho uma frase que eu digo para os meninos aqui direto. Eu digo, cara, se o mercado não sabe o que fazer, porque eu vou saber quando é que o mercado vai. Entendeu? Se o mercado está lá indeciso... Haja variável para bater no mercado. Né? Difícil você conseguir realmente, né, achar tendência. Mas acredito que você esteja muito, pelo menos pelo que a gente conversa, você vai muito bem, obrigado. Né? Porque a gente vai conversando. Uma coisa que é curioso, né, que o pessoal usa bastante, né, e trabalha bastante sobre ela, é a Petax. Né? Então, o pessoal é muito... Eu acredito muito que a Petax é superestimada. Né? Então, assim, mas eu sou minoria. Né? Então, como que a Petax ela interfere o seu dia? Quanto que você devota de tempo seu, né, a descobrir a Petax, por exemplo? Para iniciar zero. Etc. Zero. A gente não tem relevância para o que a gente faz. No passado, a gente tinha um operacional de Petax, alguns anos atrás. Ele funcionava, ele deu grana, a gente deu dinheiro com ele. Só que depois o mercado mudou a sua microestrutura e a gente não usou mais a Petax para operar câmbio, né? Para operar dólar. Então, basicamente, a gente não usa pela seguinte forma. O processo de microestrutura do dólar mudou. Antigamente, quando a Petax tinha uma certa relevância, o pessoal basicamente estava brigando por um certo nível de câmbio para poder travar algumas posições que eles tinham. Então, basicamente, o cara estava com uma posição X em DI, uma posição Y em título público, o cara estava fazendo um carry, ele basicamente brigava e lutava, os caras que operavam e usavam a Petax para tentar dar uma direção ao mercado. Esse processo mudou, por quê? Porque o hedge de dólar é muito caro. Então é muito caro você no Brasil, você carregar uma posição de dólar. Né? E há outras formas mais eficientes de você fazer hedge. Então, basicamente, aqueles caras que viviam puxando a Petax para um lado para o outro, eles deixaram de operar a Petax. Eles deixaram de fazer essa movimentação. Porque, basicamente, se você monta um portfólio que tem uma correlação negativa, uma parte desse teu posicionamento ele pode ser o teu hedge natural. Se você monta a operação neutra de mercado, a tua neutralidade posicional é o teu hedge. Então, basicamente, houve uma mudança sensível. Por quê? Porque os caras estão usando muito, basicamente, os caras estão usando bastante, basicamente, os caras estão colocando posições muito rápidas. Né? Então, o mercado está ficando com muito HFT. Então, basicamente, os HFT, a função dele é fazer uma especulação, ganhar uma grana, sair fora do mercado. Então, está perdendo muito sentido, entendeu? Se você for para a mesa de banco em São Paulo, e você conhece mesa muito melhor do que eu, as mesas estão diminuindo. O volume financeiro que se usava na especulação e nas posições de longo prazo está sendo muito reduzido. O pessoal está fazendo mais operação tática. Então, a Petax perdeu totalmente sentido
operacional do dólar. Ela é só um número que sai dentro daquelas janelas, né? De 10 horas, 11 horas, meio-dia, né? E 1 hora. Então, basicamente, existe até uma operação, Ricardo, para encerrar a Petax, que a gente fazia uma arbitragem entre o fixo londrino e a última Petax. Veja como o mercado mudou. Cara, era o dinheiro mais fácil que a gente conseguia ganhar do mercado na época. Entende? Então, basicamente, os caras estavam batendo lá no fixo londrino, a gente batia aqui. Porque eles iam desmontar a posição aqui, iam reduzir a posição aqui. Isso era o mesmo hedge fund, é o cara que estava reduzindo a exposição dele em moeda lá em Londres, ele começava a reduzir também, a zerar uma parte da posição aqui no Brasil. Quando ele começava a tomar a Petax lá de 1 hora em Londres, né, o fixo londrino é basicamente umas 12 mil horários do Brasil, faz muito tempo que eu operei, eu não lembro o horário exato, ele fazia a mesma coisa aqui. Isso totalmente perdeu sentido. Não há mais sentido de você fazer isso. Entendeu? Então, acho bobagem. Só que tem gente que ganha dinheiro, né, vendendo curso e ilusão por aí com esses operacionais do Petax, né, infelizmente. Gente, é a opinião do Fábio, hein, cara. É minha opinião. Que eu tô... Não combinamos nada, pelo amor de Deus. E, bom, até me perdi aqui. Para quem vai... O pessoal perguntou para quem está começando, etc. Mas, assim, uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte. A pessoa que vai operar, né, quando que vale, assim, bem assim, de modo bem genérico, né, quando que vale a pena ela entrar, né, numa posição? Né? Porque tem gente que ela vai entrar e ela tem, vamos dizer assim, ela tem muito a perder. Né? Então, tem hora que não vale a pena entrar e a pessoa entra. Né? E daí ela acaba tendo stop, né, bem rápido, toma vários stops. Então, como que você faria, né, de modo bem genérico, para você conseguir, por exemplo, poxa, eu quero operar, né, que pouca gente gostaria, operar poucas vezes ao dia, né, fazer 3, 4 operações ali, onde eu posso errar, por exemplo, vou errar 8, 10 operações, e para eu, pelo menos empatar, né, meu PNL, eu acerto uma. Né? Então, o que você acha desse tipo de operação, se você faz esse tipo de operação, e como que você vê isso? As pessoas também que tomam um risco acima ainda. Por falta de conhecimento. Eu acho que a pessoa primeiro tem que saber qual é o papel dela no mercado. Isso é a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. Você quer ser o que no mercado? Você quer ser um especulador? Você quer ser um investidor? São pessoas diferentes. Um investidor ele compra com um motivo e o especulador compra ou vende com outro motivo. A questão também é o prazo temporal e qual é o percentual do seu capital que você está colocando no jogo, né? Então, eu só faço uma operação se eu tenho uma vantagem matemática. Está mostrando que a alavancagem sobre o capital, hein, gente? Uma operação com essa alavanca sobre o capital. Isso é importante. Eu só faço uma operação se eu tenho uma vantagem matemática muito forte, que aumenta a minha probabilidade de ganho. E não entro na operação com um payoff baixo. Tenho que ter um payoff alto, por exemplo. Se eu perdi se eu estou arriscando nessa operação, eu quero ganhar 5. Se essa operação só pode me dar 2, eu não entro, eu não faço. Por quê? Porque se eu acertar 5 operações, eu ganho quanto? Ganhei 25. Eu vou poder perder 25 seguidas para poder ficar no 0 a 0. Isso não vai acontecer, eu perder 25 seguidas. Se você jogar uma pedra aleatoriamente, em algum momento você vai acertar uma operação. Então, é muito importante para mim, primeiro, o payoff da operação. E segundo, eu ter uma vantagem matemática muito forte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático de uma operação. O Banco Central achou que a gente era a Suíça. Então, basicamente, ele derrubou a taxa de juros para 2,75. Cara, olhei na janela, não estava nevando, câmbio estava lá parado, esse câmbio vai explodir, então vamos embora tomar juro e tomar câmbio. Qual seria o meu risco nessa operação? O meu risco seria do juros sair de 2,75 para 1%. Esse era o meu prejuízo. Eu estava tomado em juros, acreditando que o juro ia ter que subir, porque a gente não virou Suíça, e era uma estupidez do Banco Central. Então, coloquei lá uma posição basicamente 2,75, vamos comprar juros, e meu stop era 1%. Ou seja, chegou 1%, a gente realmente virou Suíça, está caindo neve, então basicamente a gente errou, então temos que zerar. Qual seria o meu alvo? Basicamente
o meu alvo seria uma taxa de juros acima de 10%. Porque a gente é mais perto do México como sociedade, com problemas e etc. e tal, do que da Suíça. Basicamente, eu estou simplificando, né? Raciocínio simples, mas faz todo sentido. Eu tinha Não dá uma para falar vantagem o contrário. muito grande, muito forte. Era muito difícil o Banco Central derrubar o juro brasileiro a 1%. Eu perderia dinheiro. E a probabilidade dele levar o juro para 10%, acima de 10%, era muito alta. Então, eu gosto de fazer esse tipo de operação. Foi o que fiz. Por quê? Primeiro porque eu identifiquei uma mudança de prêmio. O prêmio estava, antes dessa época, o prêmio estava em bolsa. O prêmio saiu de bolsa, saiu da renda fixa. O prêmio foi para onde? Juros e câmbio. Então, basicamente, eu gosto de saber primeiro onde é que está o prêmio da bolsa. Por quê? Porque o prêmio é um pouco cíclico. Né? Eu não tenho muito prêmio hoje no mercado de juros. Pô, tá o mercado todo aplicado. Ninguém tá, todo mundo dado em juros. Por quê? Era uma coisa óbvia. O juro chegou a 13,75, cara, vai ter que cair. Para onde? 8,5, 9? Então, não tem muito prêmio para baixo nos juros. O juro vai ficar lá na casa de 8,5 a 9,5, vai ficar por ali. Então, está todo mundo aplicado. Não tem prêmio para comprador. Eu não vou tomar juros, não sou idiota. Então, para mim, hoje, não teria como eu montar essa operação. Por que não teria como montar essa operação? Porque, basicamente, você não tem como fazer essa operação. Porque não tem, primeiro, upside, ou seja, o juro está basicamente se aproximando de uma faixa que vai ficar por muito tempo, e o risco é muito alto. Qual seria o risco? De eu tomar juro agora, o juro cair para 8, para 7, eu ia perder muito dinheiro. Então, eu não tenho motivo para fazer essa operação. Então, acho que o investidor ele precisa ter essa coisa clara e evidente. Ele precisa primeiro saber qual é o papel dele no mercado. O meu papel no mercado é mais de especulador do que de investidor. Se eu estou comprando alguma coisa, é porque eu quero que essa coisa suba. Não importa se a empresa é boa, que eu nem sei o que é empresa boa. Vai. O pessoal tem essa ideia aí de empresa boa. Não me importa se a empresa é boa, se o negócio é ruim, se o negócio é bom. Não faz muito sentido olhar essas métricas. O que me importa é basicamente uma vantagem matemática, basicamente em um payoff, onde eu posso comprar com uma certa tranquilidade, onde eu posso vender com uma certa tranquilidade e ter uma margem de manobra. E se eu errar, eu vou perder pouco. E a gente erra, né? A gente não só acerta. A vida é assim. E o stop é curto. Você não demora muito para falar, putz, e se o preço fizer aquele movimento? Não. É uma coisa que a gente que é quantitativo, a gente tem uma coisa, a gente tem um alvo específico e a gente tem um stop. E chegou ali, a gente mata, a gente não brinca com pulsão. Porque eu aprendi uma coisa no mercado, são 11 anos já, uma coisa que eu aprendi no mercado. O melhor prejuízo é o primeiro, não é o segundo, cara. Não vou fazer médio para trás, não vou tentar dar uma de herói, não vou achar que o mercado está errado e eu só estou certo. Às vezes até acontece, né, da gente estar certo e o mercado está errado, mas aí o dinheiro pode acabar, né, e a posição ir depois que você perdeu toda a grana, né, então aqui é uma coisa muito séria, né, muito difícil ganhar dinheiro do mercado, e mais difícil ainda é você manter o dinheiro que você ganhou do mercado. Então, para isso você tem que ter uma gestão de risco, você tem que ter basicamente uma série de ferramentas para que lhe dê uma assimetria, uma vantagem comparativa muito forte para poder você entrar numa posição. Não aconselho as pessoas a fazerem certas coisas no mercado, porque é muito difícil, né? É muito complicado. Né? E, infelizmente, você precisa também ter um investimento alto em tecnologia, em estrutura e etc. A gente mesmo aqui, a gente vem investindo pesadamente, você sabe de alguns dos nossos investimentos, e isso só para a gente ter informação, para a gente poder ter informação. Então, uma pessoa física sozinha é muito difícil ela chegar e bater o mercado, ganhar dinheiro, é complicado, muito difícil. Principalmente se ela entrar no intraday. Principalmente se ela quiser ir para o intraday, difícil. Entendi. E vi umas perguntinhas aqui interessantes. Assim, poxa, eu estou começando, né? Tem algum conselho para dar para a pessoa que está começando? Né? Tem duas perguntas. A primeira foi, estou começando, e outra, que faculdade eu faria? Né? Tem um aluno meu que sempre pergunta, poxa, quero começar, que faculdade você acha que eu deveria fazer? Mas vamos começar pela primeira. A pessoa está começando, né, no mercado, que conselho que você dá? Né? O que ela deveria ver? Primeiro, né? sobre o seu perfil, né? O que é que você quer fazer no mercado?
É a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. E a partir do que ela deseja fazer, ela precisa se preparar. E é difícil. A competição é muito grande. A depender do que ela queira fazer, ela tem que se preparar. Porque o mercado está atraindo os melhores talentos, porque ele paga melhor do que todo mundo. Então, basicamente, ele vai ter muita gente brilhante, muito difícil. Quando eu comecei, era muito mais fácil ganhar dinheiro do que hoje, acredite. Hoje está mais difícil. E a tendência é piorar, não é melhorar. Não estou querendo desanimar as pessoas. Mas a primeira pessoa, você tem que descobrir qual é o seu perfil. Segundo, se você quer ser um investidor, se informe, estude, procure informação. Porque, infelizmente, a gente não tem educação financeira no Brasil e a informação que existe em rede social, etc., não é uma informação tão bacana, não é uma informação tão legal. Então, a gente precisa, basicamente, buscar informação. Então, se você está começando, primeiro, descubra seu perfil. Segundo, se prepare bastante, sem pressa e seja humilde, cara. Eu não conheço ninguém que deu certo no mercado e é arrogante. Seja humilde, porque a gente erra bastante e a gente tem que ter humildade quando a gente erra e tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para saber o seguinte: ninguém é imbatível no mercado. A gente perde, a gente ganha. A diferença é que quando eu perco muito. Quando eu ganho mais. É só essa diferença. Você tem que saber lidar com a perda. Se você não sabe perder, esse ambiente aqui é um pouco complicado para você, porque a gente perde bastante, a gente convive bastante com a dor, apesar da experiência, apesar de tudo. Não é um mundo faz de conta que você vai ver com os influencers em rede social. Isso aí não existe. O pessoal tem estratégias para tudo. Estratégia de longo prazo, vou ver dividendo, vou comprar boas empresas. Isso é piada. O cara que ganhou dinheiro com isso ganhou há 50 anos atrás, porque o mercado era totalmente desarbitrado. Se tem um prêmio, o mercado vai buscar. O quant vai buscar esse prêmio, o arbitrador vai buscar esse prêmio, o market maker vai buscar esse prêmio. Não existe isso, é piada. Então, vou comprar ação o resto da minha vida, daqui a 30 anos minha aposentadoria está feita. Cara, desculpa, você só vai ter uma decepção daqui a 30 anos. Não vai ganhar dinheiro. O mercado mudou, as coisas mudaram. Eu quero ser um especulador. Então eu vou lá entrar no mini índice, vou dar porrada e vou ganhar dinheiro. Cara, desculpa, não é assim, não vai ser fácil. E hoje, para você ganhar dinheiro manualmente operando futuros, é quase que impossível, né? É complicado. Não é o cara que... Você tem que se informar, você tem que aprender. Você tem que... quero ser um especulador. Cara, a primeira coisa que tem que fazer é aprender curva. Aprende a ler curvas. O Ricardo sabe do que eu estou falando. Tem que aprender a ler curvas. Entender como é que funciona o processo de precificação do mercado. Como é que os instrumentos, você coloca preço nos instrumentos financeiros. Isso tem um grau de dificuldade, acredite, imenso. Não é fácil. Muito difícil. E o segundo, basicamente, qual foi a segunda pergunta, Ricardo? Eu não entendi. Sobre a faculdade. Poxa, vai começar a faculdade, vai quer começar no mercado, poxa, que faculdade acho que eu deveria entrar? Eu acho que você deve fazer física, matemática e programação, ciência de dados. Isso faculdade. Não é muito lógico, né? Poxa, não é economia, administração. Para aprender finanças, você compra 3 ou 4 livros, você vai aprender tudo sobre finanças, etc. e tal. Vai fazer um curso bacana que tem por aí da IDEFIN, né? Vai aprender a precificar. Então, isso aí é o necessário. Mas hoje o mercado, eu sou economista de formação. Eu sou economista, eu estou sendo realista. Então, eu hoje não faria economia para trabalhar no mercado financeiro. Os bancos querem saber de físico, matemático, programador. A coisa está mudando. O pessoal quer saber o cara que tem a capacidade de estimar as premissas adequadas que vão dar uma vantagem matemática para ele poder ganhar dinheiro via um algoritmo. Ele não quer saber daquele cara que vai pegar a análise fundamentalista, vai pegar um bocado de múltiplo e vai dizer, essa empresa é boazinha. Vamos botar o capital aqui, vamos ganhar dinheiro e ver dividendo. Cara, isso não existe. Isso acabou, isso não morreu. É o que ensinam as pessoas por aí, né? Além de outras bobagens. Isso acabou, isso não faz mais sentido. Então é isso. Então, cara, quer fazer uma faculdade? Cara, faz física, matemática, engenharia,
alguma coisa nesse sentido aí. Porque ele vai te dar a capacidade de você calcular, de você modelar. Faz programação, cara. Ciência de dados é o futuro. Não só na minha profissão, em tudo na vida. A medicina caminha para a ciência de dados, a engenharia caminha para a ciência de dados. Tudo é data science hoje em dia. O mundo está mudando basicamente e a gente ainda está concebendo o emprego, concebendo a indústria, concebendo o comércio com a cabeça do século XIX. As coisas estão mudando drasticamente. Então, basicamente, hoje a economia ela é agregativa. Né? Ela não é uma economia como era do passado. O cara hoje ganha dinheiro sem produzir e sem vender nada. Mas é isso. É a maior empresa do mundo, fazedora de caixa, 400 bilhões, e o que é que a Amazon produz? O que é que a Amazon faz? Ela apenas agregou a demanda. Então, isso é uma mudança de uma quebra de paradigma imensa. Antes o cara fazia o quê? O cara produzia mercadoria e queria controlar a distribuição para poder crescer. Só que o ganho do cara era decrescente. Quanto mais ele crescia, a coisa ficava mais difícil. Hoje não. A Amazon, quanto mais cresce, ela fica melhor para ela. A margem de lucro aumenta. Ou seja, o cara está conseguindo ganhar dinheiro com a margem crescente e sem produzir um parafuso. Só porque ele organizou a demanda, agregou a demanda e colocou uma logística eficiente para distribuir essa coisa. Por quê? Porque o cara, quando vai na Amazon comprar uma televisão, ele não quer saber quem é o vendedor. Ele quer duas coisas. Que a televisão chegue na casa dele rapidamente e tenha um preço melhor do mercado. Então, se eu sou um gestor, um CEO de uma empresa de varejo tradicional, qual é a minha cabeça? Eu estou preocupado em melhorar minha margem. Então, vou demitir funcionário, eu vou cortar custo, vou fazer o quê? Beleza. O que é que eu estou agregando de futuro e o que é que eu estou agregando e como eu vou competir com o Mercado Livre e Amazon? Não tenho como competir. Eu vou morrer 2 ou 3 anos. Eu vou ter 4 trimestres positivos e depois vou entrar numa espiral de crise e vou quebrar. Por quê? Porque eu estou no século XIX, eu estou no século XX. E o cara lá da Amazon tem um caixa de 400 bi de dólar e está avançando para vários segmentos. E aí vem o Shen, a Sheng e por aí. Entendam, o processo de avaliar a empresa mudou. Eu estou olhando basicamente múltiplos fundamentalistas. Essa empresa teve um bom lucro, tal. Cara, morreu isso aí. O cara está olhando outra coisa. Entende? Então é isso. O mundo é totalmente mudado. Por quê? Porque uma forma de eu avaliar uma empresa, eu tenho mais insights avaliando a empresa pela teoria da agregação do que basicamente por métrica fundamentalista. Aí você vai assistir uma live de um gestor, o cara manda tu ler aquele livro chato, né? O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, né? Ou Análise de Securities, do Dodge, que foram professores do Buffett, né? Do Warren Buffett. Então, nem Buffett é Buffett. Nem Buffett acredita em Buffett dos anos 80, 90. Buffett mudou. Mas aqui no Brasil, não. Então, é isso, cara. Então, estude qualquer coisa de cálculo e programação e compre 4 livros de finanças e faça o curso de DA5 que você vai ter futuro no mercado. Porque você vai aprender a fazer muita coisa que os caras que estão lá não sabem fazer. É isso aí. E eu brincava com o pessoal antes, falava assim, poxa, assim, é óbvio que a maioria das pessoas, né, é mais fácil você ensinar, né, mercado, né, vamos dizer, generalizar, mercado financeiro, né, para uma pessoa de exata, um matemático, um físico, um químico, né, um estatístico, eu já fiz muitas vezes, né, em banco, tudo que ensinar para um administrador, né, e até para o economista, porque muitas coisas que a gente trata aqui, a gente não vê na faculdade. Verdade. Isso, infelizmente. A minha faculdade de economia foi uma decepção, cara. Eu esperei que eu ia aprender alguma coisa para ganhar dinheiro no mercado na faculdade de economia. Cara, não aprendi nada. E só acho que para fechar aqui, que a gente já atrasou na entrada, você acha, e vale a pena, dá para o pessoal fala, dá para ganhar dinheiro, dá para viver de mercado? Depende. Dá para viver de mercado? Dá. O problema é como. Tudo começa com qual método? Day trade, para viver de day trade, cara, você consegue pagar suas contas, mas não vai ficar rico com day trade. Esquece.
Isso é ilusão. E está dizendo um cara que faz isso. Eu faço isso todo dia. O que me dá dinheiro? É day trade? Não. O que é que me dá dinheiro? Posição. Posição. É. Interessante. Não é longa. Isso também não dá dinheiro. Isso aí é bobagem. Manda o cara fazer uma carteira de ação com o que você quiser. Daqui a 10 anos a gente conversa. Vê se o cara vai ganhar dinheiro. O cara não vai ganhar dinheiro. Eu sei disso, mas muita gente aí prefere estar atrás de bons velhinhos que ganharam dinheiro no passado e hoje não conseguem mais ganhar dinheiro. Infelizmente, porque o mercado mudou bastante. Você comprava uma ação, vou ter que dolarizar, tá? Você comprava Banco do Brasil a $1. Porque o mercado era totalmente desarbitrado. Não tinha HFT, não tinha market maker com o poder que tem hoje, não tinha fundo quant para ir lá e sugar o prêmio de Banco do Brasil. Passava 15 anos, o Banco do Brasil estava a R$30. Você ficou milionário. Não tem mais essa boquinha acabou. Esquece. Se a ação do Banco do Brasil está a $1, os caras vão levar $10, vai sair todo mundo a $10. Quando pessoa física e uma galera entrar aí, ela for para $14, a gente vai socar essa porcaria e vai para R$2, para $2 novamente. Ou não é assim, cara? Infelizmente, cara. Aí o cara perdeu grana. No Brasil ainda, nos Estados Unidos é pior, né? A queda, é isso aí. Então, para viver de day trade, a primeira coisa que você vai fazer é muito difícil viver de day trade. Muito difícil, acredite. Quase ninguém consegue. De 100 pessoas, uma vai conseguir, cara. E esse um não vai passar mais do que 5 anos ganhando dinheiro. Porque se ele não tiver capacidade de se adequar ao mercado, ele não vai ganhar dinheiro. Então, você primeiro tem que ter estrutura. Você tem que ter uma Bloomberg, você tem que ter uma Reuters, você tem que ter um bocado de plataforma robusta, você tem que ter dados. E é difícil, e é caro. Muito caro. Você não tem ideia do quanto custa uma Bloomberg, do quanto custa uma Reuters, do que quanto custa uma série de plataformas que a gente tem que ter. E segundo, se você é um cara que quer viver do mercado, cara, você também tem que ter dinheiro. O mercado é dinheiro. Mas olha só, o Fábio, quando ele começou, ele não tinha Bloomberg, ele não tinha Reuters. Né? O mercado é diferente, né? Mas o mercado era diferente. E o mercado era diferente. Se eu tivesse começado hoje, eu não teria tido sucesso. Sou bem honesto. Não teria tido sucesso. Por quê? Porque eu não teria a condição financeira de ter a estrutura que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Por quê? Porque na época que eu comecei, o mercado era muito desarbitrado. Você arbitrava padrão, que é o dólar cheio, com o mini, manual. Tinha spread de 5 pontos na época quando eu comecei. Isso é inconcebível hoje em dia. Hoje em dia, se tiver um spread de meio ponto, não dura um segundo na tela. Então, cara, a gente ganhava dinheiro. DI, por exemplo, tinha um leilão do Tesouro. Cara, o mercado, se o leilão fosse bom, cara, o DI ia subir pra caramba. A gente esperava sair o resultado do leilão às 11h30, comprava DI e era uma festa. Se o leilão fosse ruim, a gente vendia DI e era uma festa. Isso não existe mais hoje. Sai o resultado do leilão, o DI não mexe. Por quê? Porque o arbitrador e o quant comeu o prêmio. É isso. Então, basicamente, eu comecei praticamente sem estrutura nenhuma, mas o mercado era outro tipo de mercado. E mesmo assim não foi fácil, acredito, foi difícil. Hoje está muito mais difícil, por quê? Porque basicamente, se há um spread para se ganhar dinheiro, o cara vai ganhar dinheiro nesse spread. Pra vocês terem uma ideia, os bancos brasileiros, os grandes, né? Não estou me referindo a fintech, os caras estão gastando por ano algo em torno de R$2 bilhões. Em quê? Tecnologia e quant. Por quê? Porque o quant dos bancos ainda é muito ruim aqui no Brasil. Eles estão contratando muito físico, muito engenheiro do ITA, engenheiro do IME, pessoal lá do INPA, né? Que hoje é o maior instituto de matemática da América Latina, fica lá no Rio de Janeiro, para tentar tirar um gap em relação aos gringos. Os gringos eles estão no mundo quant desde os anos 60 e ganhando muito dinheiro. A gente está 30 anos atrasado. Então, os bancos estão correndo atrás desse gap. Alguns fundos aqui no Brasil também estão correndo atrás desse gap. Então, pouca gente
está na toada correta, né? Então, basicamente é isso. O mercado mudou, é inteligência artificial, é rede neural, deep learning, né? Então, o mercado é muito mais complexo, Ricardo, muito mais difícil do que hoje em dia. A gente identificava vários padrões no futuro a olho nu. Eu não precisava de modelo para identificar um padrão, você entende? Cara, a gente tinha um modelinho lá no índice, a gente chamava de bandeira. Cara, pô, bicho, eu ganhei muito dinheiro com esse modelo, que saudade, bandeira. E era bastante legal. Hoje não, hoje você precisa ter um bocado de ferramenta, de estrutura e etc. Você vê, a gente tem aqui hoje pronto, são quantos modelos? A gente tem 20 modelos prontos, a gente está construindo 15. Só que a gente construiu, de fato, 60 modelos. A maioria foi por lixo. Porque não deu dinheiro, não serviu para nada. Você está dando para entender a dificuldade. A gente trabalha muito com fracasso, a gente passa 2 anos construindo um modelo, 6 meses, e depois a gente vê que não tem vantagem matemática, não gera grana, e a gente é obrigado a descartar e partir para outro. Então, é muito difícil. Então, eu não aconselho as pessoas virem para o mercado para querer fazer day trade. Eu aconselho as pessoas a querer virarem investidores. Elas têm uma cabeça totalmente diferente. Mas não é um investidor tipo Valo Investing. Porque é uma frase que eu ouvi de um gestor que tem 50 anos de mercado, meu parça, amigão, ele disse a mim, Fabinho, day trade ele aleja, posição mata. Te dá dinheiro é posição, mas, cara, posição que você está no tamanho errado, com a alavancagem errada. Cara, teve um fundo brasileiro no ano passado, estava tomado em uma opção de uma small cap americana, os caras perderam 12 bilhões e meio de dólares em um semana, o fundo quebrou. É assustador isso, né? Então, e não é um fundo qualquer, era o fundo de um cara que foi ministro da Fazenda, os caras são sobrinhos desse cara, os caras têm informação. O Titio trabalhou com o maior especulador que já existiu nesse mundo, George Soros, e os caras quebraram com opção em uma semana. Então, é difícil, vocês entendem como é difícil? Então, estudem, se preparem, porque basicamente a gente só vai conseguir ganhar dinheiro se a gente tiver estrutura. Quais os desafios da gente estar no interior? Já achei legal, bati o olho agora, que achei bacana também. É que eu não estou conseguindo ler tudo e falar, ia prestar atenção e depois explicar. Basicamente, enfim, primeira vez. Estar no interior é muito grande. Primeiro, questão tecnológica. Hoje é bom que tem internet, a gente consegue contratar uma Reuters, Bloomberg, sem precisar ir para São Paulo. O problema é o custo. O custo é muito alto. Então, segundo é network. Basicamente, todo trader, todo gestor grande, todo cara que ganha dinheiro no mercado está em São Paulo. Então, se eu quiser trocar ideia com esse pessoal, eu tenho que usar o Zap, eu tenho que usar o chat da Bloomberg, o chat da Reuters, né? Mas não é a mesma coisa de estar pessoalmente. Porque tem coisas que esses caras só podem falar ao vivo. Então, eu tenho que ir pegar o avião e ir para São Paulo. Conversar com o pessoal, trocar ideia, etc. e tal. Porque os segredos do mercado, como se diz, a gente não pode falar em rede social, nada, a gente conversa entre a gente. E o maior desafio para a gente é ser reconhecido. Se a gente fosse um fundo aberto, era captar cliente. Então, a gente tem uma série de dificuldades que o cara lá em São Paulo não tem. E a nossa maior dificuldade, se a gente quiser crescer, que é o nosso caso aqui, é a questão de captação de dinheiro institucional. Por quê? Porque o dinheiro institucional ele tá todo em São Paulo, né? Então, é uma parte de dinheiro do Brasil e uma parte de dinheiro gringo, né? Então, basicamente, os gringos, os fundos previdenciários americanos, os fundos que investem em outros fundos, de banco grande, como Itaú, Bradesco, o JP Morgan, Merrill Lynch, Citigroup, Barclays, HSBC. Então, esses caras que aportam dinheiro aqui no Brasil, eles só olham para assets que estão em São Paulo. Quiçá no Rio de Janeiro. Então, a gente que está fora do eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Há assets grandes em outros estados? Aqui em Recife mesmo há uma asset que tem 1 bilhão. Há uma asset lá no Paraná que tem 2 bi. Então, há um em Minas que é 1 bi. Então, há uma dificuldade para a gente, principalmente do Nordeste.
só tem 3 assets. Só que a gente é pior do que os caras que estão lá em Fortaleza e pior do que o cara que está aqui em Recife, porque a gente está no interior. Então a gente tem uma dificuldade de captação muito grande, etc. E a nossa terceira dificuldade é o mercado secundário. O mercado secundário, ele é um mercado que a gente opera título, a gente monta operação estruturada, que pessoa física não tem acesso. Você sabe disso, né, Ricardo? Você já é um cara de mercado. Por exemplo, eu quero montar uma operação com opção estruturada em moeda. Eu não consigo fazer essa operação se não for pelo mercado secundário. Certos tipos de título público, de título de empresa brasileira, eu não consigo comprar se não for no mercado secundário. E o mercado secundário é um mercado de relacionamento com o broker. Estou certo, Ricardo? Sim. Então, eu preciso conhecer os brokers. Por exemplo, a gente estruturou um produto financeiro aqui, o objetivo não é falar sobre isso, e a gente teve dificuldade de liquidez inicialmente. Por quê? Porque a gente não conhecia os brokers. Eu não tinha como negociar no nível que eu gostaria, porque eu não tinha acesso. Eu tive que pegar o telefone e ligar para um amigo meu que é um gestor muito importante para poder ligar para os brokers e os brokers me atender. Não era nem para fazer negócio, é para eles atender o meu telefone, porque diz, é um cara lá de Carpina. O cara não sabe nem onde é Carpina. Então tem essa dificuldade. O cara quer saber sobre Milei na Argentina. Cara, a Argentina é difícil, complicado e não tem jeito. Eu acho um caso sem solução. Tango argentino. É só sofrimento. Não tem jeito. Infelizmente. Primeiro porque a Argentina não tem credibilidade internacional. Segundo porque um cara só, dentro de um mandato de 4, 8 anos, 20 anos, ele não consegue resolver os problemas macro e microeconômicos da Argentina. É um caso bastante complexo que daria só uma live para a gente falar da Argentina. Não vejo muito futuro no governo Milei e não é nem por culpa dele, é porque a situação é periclitante. Eles não têm moeda, a inflação é muito draconiana, a balança de pagamento dele é horrível e, basicamente, a indústria dele é totalmente sucateada, o sistema bancário dele é um dos piores do mundo, então a situação da Argentina é muito complicada. Eu, como investidor, não negocio na Argentina, não tenho nenhum interesse. O Itaú, que é o maior banco da América Latina, cara, saldo lá no prejuízo. Mais alguma pergunta? Tem uma boa questão. Na sua experiência, onde o mercado primeiro sinaliza mudanças significativas? Juros. Essa é fácil. Juros. Quer aprender mercado financeiro? Aprenda juros. Tudo é juros. O que a gente faz? A gente cria produto. Vamos supor, eu estou montando um produto, um fundo caixa. Eu vou lá, vou pegar LFT, vou pegar um bocado de produto, vou estruturar, vou fazer termo, então isso aqui vai dar 120 do CDI, 150 do CDI. Eu vou tentar vender isso para meus clientes. Isso é o que no final? Juros. Eu estou operando dólar. Cara, é os juros dolarizados. Estou operando o índice futuro. O que é índice futuro? Basicamente, spot mais juros no tempo. Você pega o primeiro vencimento do DI mais o valor de face do spot, você tem o índice futuro. É basicamente juros. Você está operando aquela açãozinha. Eu comprei a ação da Magazine Luiza. Basicamente, o que é a ação da Magazine Luiza? Fluxo de caixa descontado mais juros no tempo. Isso é papel, que a gente tem chamação no mercado de papel. Então, basicamente, é juros. Você tem que aprender juros. Então, a mudança ela é tida nos juros. E juros é política monetária. O processo da curva de juros se movimentar é política monetária. Como é que a política monetária funciona? Basicamente, inflação, emprego, PIB, nível de inflação, nível de emprego, todos esses elementos, basicamente, é que fazem política monetária. O Banco Central faz política monetária a partir desses elementos. E a partir daí a curva de juros começa a se mexer. E você precifica as expectativas do tomador da política monetária, que é o Banco Central. Então é basicamente isso. Quer aprender mercado financeiro, aprenda juros. Quero fazer um investimento, quero montar uma carrocinha de cachorro-quente. É juros. Por que é juros? Porque ele só vai ser rentável se sua TI for superior à taxa livre de risco, que no caso da barraquinha de cachorro é o CDI.
Então, basicamente, você vai ter que fazer um cálculo lá para saber qual vai ser o seu retorno. Se seu retorno bater o CDI, basicamente essa barraquinha de cachorro-quente vai ter resultado. Ah, eu quero investir no longo prazo, comprei um bocado de produto. Você só vai ganhar dinheiro se esses produtos que você comprou, ele bateu o CDI mais o câmbio, o que é uma tarefa um pouco difícil, porque a economia brasileira é basicamente dolarizada. Galinha é dólar, o remédio que você compra é dólar, tudo é dólar. Então, basicamente, você tem que bater a taxa livre de risco, que para a pessoa física é o CDI, para algumas instituições é a Selic, mais a inflação, que é outro camarada. Porque não adianta, eu tenho 100 reais, coloquei na poupança. Cara, você está perdendo dinheiro. Você só tem a sensação que está ganhando dinheiro, ou seu dinheiro se manteve lá. Está perdendo dinheiro. Por quê? Porque daqui a 3 anos, você não vai comprar a mesma cesta de produto com os 100 mil que está parado na poupança. Por quê? Inflação comeu uma parte do dinheiro, câmbio comeu outra parte de dinheiro e a taxa livre de risco. Está dizendo que você está perdendo dinheiro. Então, é basicamente, aprenda juros. O custo-oportunidade para ele, né, para a pessoa, é o custo do dinheiro para você também, né? Porque, tem que ver se você capta dinheiro, né? Se você capta em Selic, né, cara? Isso vale mais para a empresa. Capta em Selic, capta em CDI, né? Então, o dinheiro para você é o quê? É a Selic, né? Ou CDI mais o custo que você tem, né? Para a captação, né? Isso é importante só para, né, Mais alguma frisar. pergunta? Oi? Mais Dinheiro no tempo. Opa, tá chegando. Ah, eu vi uma frase aqui. Acho que é o melhor comentário que eu vi até agora. Chegou aqui, ó. Teu marido é uma fera. Coraçãozinho. Nunca, a sua vida em Carpina nunca mais será a mesma aqui. Não quero nem ver. Mais alguma pergunta? Fechar. Eu acho que Tem um cara que falou de Amazon aí, achei interessante. Como que é? Tem um cara que falou de Amazon aí, eu achei interessante. Dá uma olhadinha aí. Ele perguntou se é bom comprar Big Tech, é isso? Pode falar um pouco sobre valuation, isso aqui da Tesla, China. Calma aí que essa aqui eu não consegui ver. Você lembra mais ou menos a pergunta? Ele perguntou se era interessante comprar Big Tech. Eu acho que não, porque tá caro. Já foi. Espero uma correção aí de 20%, 30%. Aí você pode sentar o pau que você vai ganhar dinheiro. Mas não todas as Big Techs, tá? Tem alguns aí que eu não colocaria R$1. Tesla, por exemplo. Não investiria em Tesla. Eu acho que as Big Techs investidas são aquelas que são geradores de caixa e que tem um negócio que está realmente disruptivo. BID e Tesla, nenhuma das duas. Nenhuma das duas. BID Tesla. Não gosto de BID nem gosto de Tesla. Quem ganhou dinheiro foi o Buffett com o BID, né? Mas ele levou um calor grande. Ele comprou em 12 e veio lucrar agora. E passou uma parte perdendo uma grana alta. Com essa questão da China. A China é complicado, né? Porque basicamente você não consegue prever o que vai acontecer na China, porque os dados não são muito abertos, não são muito disponíveis, né? Então é complicado. Eu acho que você está se referindo ao conflito de Taiwan, né? Porque tem muitas coisas tecnológicas tá lá em Taiwan. Cara, vamos fazer um acordo. Brasil, Estados Unidos e Taiwan devem fazer um acordo. Semicondutores, tem muita coisa. Semicondutores. Não vamos fazer guerra, cara. Vamos fazer um acordo. Se eu penso em mudar para Faria Lima, não. Não pense em Não foi até agora, não vai ser agora que vai. Eu acho que a minha vantagem não está na Faria Lima, porque devido às necessidades que a gente tem aqui, a gente tem que pensar fora da caixa. Na Faria Lima eu teria uma facilidade de conseguir muita coisa, o que eu não conseguiria aqui. Fazer lá, eu consigo aqui. Você entende? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de caixa aqui. Então eu vou, basicamente, como é que eu vou resolver esse problema de caixa? Então eu vou pensar, vou levar os meninos aqui a pensar para poder a gente criar alguma coisa que resolva essa necessidade. Na Faria Lima não, eu pegaria o telefone e resolveria esse problema com uma ligação, estaria comodismo. Eu prefiro ficar aqui, acho que a gente é mais criativo aqui. Outro perguntou sobre balança comercial. Tem uma galera legal aí, com as perguntas interessantes. O pessoal é bom, cara. Putz, o pessoal é muito bom. Eu nem me surpreendo mais, eu só vejo, tem coisa que fala, opa, isso aqui você vai ter que esperar, tem que pensar. Não, pessoal é bom.
Opa, minério de ferro. Começa o minério de ferro é balança comercial brasileira. Minério de, você vê minério de ferro? Você avalia minério de ferro como... tá lá no seu índice de... Não, mas no seu índice de sentimento? Tá, sim. O minério de ferro é muito importante para a gente por causa da Vale e das metálicas, né? Muita empresa grande que depende do minério, Gerdau, etc e tal, né? Então, basicamente, o minério de ferro está numa tendência de baixa já há um bom tempo, porque a China está mal, né? A China é o maior consumidor de minério do planeta, né? Então, estão com as empreiteiras lá, imobiliárias tudo quebrada, porque você não consegue fazer cidade fantasma infinitamente. Então, a situação do minério, né, deve se permanecer por algum tempo, né? Mas assim, cara, o minério tá ruim, mas está acima de $100, né? Por incrível que pareça. Entendeu? É complicado. A China exportando na deflação, está vendendo barato, não tem emprego, essa é a questão. Com relação à China exportando na deflação, para manter emprego, eu não sei se ela está conseguindo manter os empregos, cara. É meio difícil a gente avaliar a China, porque a gente não tem dados. Os dados chineses eu não confio muito. Tanto que é um mercado que eu não entro. Eu nunca operei China. Conheço os camaradas que operaram China e não ganharam dinheiro. Igual a Rússia, né? Você ganha dinheiro lá e não leva. Então é complicado. Mas a gente olha bastante, a gente olha demais minério, porque por causa da Vale, né? A Vale tem um peso de 15% da nossa bolsa. Então a gente olha muito, gosta muito de olhar minério. E a liquidez do dólar, BR pode diminuir em virtude da negociação direta BR, né, Brasil-China. Não pode não, porque a moeda chinesa não tem relevância no mundo. Quem tem relevância é a China. Se a moeda chinesa tivesse relevância, 80% da reserva dela estava em yuan, está em dólar. Está em dólar. Está em dólar. O dinheiro da China está nos Estados Unidos, em treasuries e dólar. Estão tentando tirar do... Nossa, não tem como, porque basicamente, se você não confia no dado chinês, você não vai confiar na moeda chinesa. Não tem como. E muita teoria dizendo que o dólar vai isso, vai aquilo, mas, cara, desde quando eu entrei no mercado, estão dizendo que o dólar vai ser substituído pelo euro, pelo ian, etc. Com relação à liquidez do BRL, cara, a liquidez do BRL sempre vai ser alta, porque é o que restou do país emergente. Se eu sou um red fund asiático, eu vou zerar onde? Eu vou zerar na Rússia? Eu vou zerar na China? Eu vou zerar na Colômbia? Pequeno, mercado colombiano, quase inexistente, peruano também, o chileno, o uruguaio. Só tenho 2 países para zerar, cara. Brasil e México. Então, o peso mexicano e a moeda brasileira é o que restou de moeda emergente no mundo com liquidez. Você não consegue. Você montou uma posição gigantesca, você vai zerar onde o dólar? Você vai zerar lá o rand sul-africano? Você vai zerar lá na Croácia? Não vai. Tem Brasil e México. Então, não há nenhuma correlação entre o yuan e a liquidez do BRL. Porque, basicamente, cara, todo o Red Fund ele tem que zerar aqui no Brasil e no México. Ele não tem outro local para zerar. Tem país, né, que tem um nível de risco melhor que o nosso, né, mas não quer dizer que ele mas é pequeno, né? Mas não tem liquidez, né, não tem movimentação. Chile e Uruguai, né? Como é que você zera uma posição lá no Chile e no Uruguai? Você não tem como, cara. Você só tem que zerar no México e no Peru e no Brasil, não tem outro. É o que ficou. É o concurso de feio, né? Dos feios, ficou Brasil e México. Poderia comentar sobre a Nvidia? Cara, a Nvidia é uma baita empresa. Não, você falou em Nvidia, me deixou mal-humorado. Porque eu estava comprado em Nvidia, achei que tinha ganhado uma grana legal, zerei Nvidia. Quando eu zerei Nvidia, triplicou, cara. É sério, pô, você vê como a gente erra, cara. É uma baita empresa, só que tá cara, tá? Não dá para comprar agora. Pelo amor de Deus, não vai colocar suas economias em Nvidia, que tá caro. Cara, toda Big Tech americana, você tem que deixar ela cair 30%, 20% você entrar. Agora tá tudo caro. Pode ficar ainda mais caro, né? O mercado é assim. Eu não conheço ninguém que ficou pobre comprando uma empresa que está numa alta e ela sempre vai ficar mais cara. Só que para você ter uma margem de segurança, ela precisa cair bastante. Está muito cara as Big Techs. Muito cara mesmo. Mas é uma baita empresa, cara, e a tendência dela é crescer cada vez mais. Ela é líder em inovação, ela é líder em uma série de produtos de mercado. É uma empresa
Eu gosto muito de NVIDIA, assim como gosto muito de Amazon. Para mim, são as duas maiores empresas que, se E tivessem... Magalu também, né? Depois a gente vai falar sobre Magalu. Você Ah, falar de falar, Magalu. Magalu falar me sobre deixa Magalu. feliz. Oi? Magalu me deixa feliz. Magalu deixa feliz. Né? Mas ao contrário. Né? Mas isso aí eu vou. A gente vai. Vamos marcar uma. Você quer dar só um spoiler ou deixa pra lá? Não, pode, quando você quiser. Você manda. Não, dá uma palhinha, então, mais ou menos o que. Basicamente, a minha alegria de Magalu é porque eu entrei short em Magalu. A gente montou uma Foi posição short em Magalu. sensacional. E na época a gente ficou sendo basicamente demonizado no mercado. O pessoal achava que a gente era idiota, que a gente ia perder muita grana em Magalu, porque o apelido de Magalu era Magalucro, né? Tal. Só que aí é aquela coisa, a gente analisou Magalu pela teoria da agregação. A gente via que Magalu era passado e que aquele valuation que o mercado estava dando era ruim, era irreal. Além disso, o mercado de varejo é um negócio anual de 250 bilhões de dólares, 250 bilhões de reais, perdão. E ela já tinha dois líderes, né? Um é a Amazon, tem 20% do mercado sem fazer força. Ela chegou aqui no Brasil e disse: oi, sou a Amazon, arrematou 20% do varejo brasileiro. E o outro líder é o Mercado Livre, que tem 50% do varejo. Então, duas empresas muito grandes, modernas, têm 70% do varejo. Então, ficou uma briga para um monte de empresa brasileira brigar pelos 30%. Fora isso, veio o fenômeno asiático, né? Shein, etc. Né? Então, quando eu olhei o preço de Magalu, 23 e alguma coisa, depois de uma série de desdobramentos, eu disse: cara, isso aqui tá caro demais. Não faz sentido isso aí. Para o valor disso aí é R$2. E eu montei uma posição short. E a gente conseguiu surfar toda a queda de Magalu, zeramos a posição em R$2,14. Né? Fui um pouco perfeccionista, porque chegou a 2,04. O meu amigo índio chegou para mim e disse: tá bom o senhor zerar. A R$2,04. Eu disse: não, só zero a 2. Pô, terminei deixando 10 centavos na mesa, zerei a 2,14. Então foi um trade muito bom, muito interessante, a gente conseguiu acertar. Mas um trade muito difícil. Trade da vida, hein? Essa daí. O short é muito difícil, né, Ricardo? Porque você não tem um time. Mas tem um lado errado, né? O short in natura 2 vezes, errei o time, perdi dinheiro, depois natura desabou e eu fiquei de fora. Pô, velho. Só tem as glórias, né? Tem que contar o outro lado também, né? Então, basicamente é isso. Eu gostei bastante. Então, é basicamente isso. Você, quando tem uma convicção do mercado, você tem que ir, né? Eu tinha uma convicção muito forte que o preço de Magalu estava errado, só que não foi do dia para a noite, tá, pessoal? Que a gente montou essa posição. Eu passei 3 meses estudando varejo americano e brasileiro profundamente. Analisei todos os balanços de Magalu. Eu acho que eu analisei uns 10 anos de balanço de Magalu. Foi um trabalho de Jó, basicamente. A gente sofreu muito. Não só Magalu. Analisei balanço de Renner, Natura, Americana, etc. Um monte de coisa, né? E analisei basicamente opinião sobre o Walmart. Tá. Então, basicamente é isso. Então, foi um trabalho muito grande e a gente conseguiu acertar. Rapaz, o Walmart é uma boa empresa, fazedora de caixa, mas é o que vale para as Big Techs. Está caro, muito caro. Não vejo entrada. Criptomoeda, cara, eu não entendo nada de criptomoeda, não me meto no mercado de cripto. Infelizmente, eu não me meto no mercado de cripto. Então, uma coisa importante que eu acho que o Fábio até agora falou, né? Nós temos que ter, assim, convicção. Né? Assim, as coisas têm que ter convicção e as coisas têm que fazer sentido para você. Né? Então, acho que o melhor modelo, né, que você pode ter, melhor operacional, melhor, assim, tudo que você for fazer que fala: poxa, vou operar dessa forma. Né? Tem que ser as coisas que vêm daqui. Né? Então, não de outra pessoa, né? não copy-paste. Você fala: poxa, eu vou fazer isso aqui dessa forma porque é dessa forma que eu acredito, porque se der algum problema, você sabe onde vem, sabe arrumar, né? E você não vai terceirizar a culpa ou também terceirizar o bônus, né? Então, eu acho que o importante é você mesmo, né, absorver, né, conteúdo, montar,
de uma forma que você entenda, que faça sentido para você, e daí você entra no mercado, né, com mais segurança, eu diria. Né? Você vê que aqui nada é chutado, né? Não tem chute. É. E a gente não só ganha, né? A gente perde também. Boa. O pessoal tem que entender isso aí, né? Porque o pessoal vem pro mercado e acha que é só flor. Não é, cara. É como uma empresa qualquer. É difícil, não é fácil. E a gente tem que ser realista, né? Com o que a gente quer. Como eu digo, cara, tem que pensar no que a gente quer. Qual a composição percentual da carteira do fundo? Cara, a nossa carteira do fundo é de operações táticas, a gente basicamente, eu não sei te dizer basicamente qual o percentual de cada ativo. A gente tem ativo de renda fixa, a gente tem commodities, a gente tem alguns índices de bolsa, né? Essa é a operação passiva. E o nosso resto da rentabilidade ela é feita de operações quantitativas, que são basicamente em todas as classes de ativo. A gente opera qualquer coisa que tenha liquidez, que é a coisa mais importante do mercado que se mexa. Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Mas eu não posso te dizer, eu não sei te dizer basicamente quanto a gente está hoje. Tá? Mas a gente tem posição em juros, tem posição em renda fixa, tem posição em commodities e tem posição em índice de bolsa, em moedas, que a gente gosta muito de moedas. Por favor, não confundir com cripto, que a gente não entende nada de cripto e não opera cripto. A gente não... Gente, nada contra cripto, eu não entendo de cripto. Tá? 1% eu não vou ganhar R$1. Não entendo nada. Estamos fora desse mercado. É isso aí. Pois não. Porque percentual... Como está de tempo aí? Se eu pudesse escolher um último tema só para fechar, se você quiser falar um pouquinho, assim, o que você acha sobre gestão de risco? Né? Agora que você Cara, risco é a coisa mais importante que existe, é a gestão de risco. A gente tem um bocado de modelos novos e a gente está quebrando a cabeça aqui para montar um modelo de risco para intraday, acredite, é muito complexo e complicado. Risco é a coisa mais importante porque é o risco que vai fazer primeiro eu ficar vivo no mercado. Se eu não tenho devido gerenciamento de risco, eu não tenho como sobreviver no mercado. Segundo, o próprio modelo de risco vai me ajudar a ter uma alavancagem sadia que vai aumentar o meu ganho. Então, investir em risco não é só proteger o seu capital contra as intempéries. Ter um modelo de risco é também ter um potencial gerador de você fazer um position seizing que faça com que você consiga ganhar muito dinheiro de forma, digamos assim, com um drawdown muito menor. Então, basicamente, é uma coisa que eu trabalho bastante. O que você acha do risco de gigante chinês Evergrande? Alguma preocupação? Não, zero. Evergrande já quebrou, não tem mais risco nenhum. Quem tinha de perder dinheiro com Evergrande já perdeu e acabou. O efeito da Evergrande é zero. Tá? É um cadáver que ainda procria, né? Não tem relevância nenhuma no mercado. O cara que comprou o título da Evergrande, desculpa, cara, tu não vai receber, os chineses não vão pagar e acabou. Quem tinha de perder na Evergrande já perdeu. Vida que segue. Então eu acho o risco muito importante. E acredito que o risco no Brasil não é tão valorizado como deveria ser valorizado. Né? Por uma série de fatores, uma série de elementos. O risco é a coisa mais importante que existe. Porque ele vai te dar a possibilidade de você ganhar dinheiro com segurança, né? Com uma margem muito grande de segurança. Então, quando a gente... Quanto aquilo vale, você saber o risco que você vai entrar, né? Você conseguir precificar adequadamente, senão você já sai perdendo. Você não precifica adequadamente o risco, as variáveis adequadas de risco, você vai fracassar. Dica de livros. Cara, como eu falei muito de quant, eu sou um trader quantitativo, vou indicar a história do maior de todos, o Gene Simons. Né? Como é o título do livro de Gene Simons? Eu esqueci. É o homem que... É esse que desvendou o mercado? Acho que não. Peraí, deixa eu ver aqui. Não é um homem para qualquer mercado. Um homem para qualquer mercado é o Edward Thorne. Desvendou o mercado? Eu acho que é o homem que desvendou o mercado. Eu acho que é isso aí. É um livro que eu já li 2 vezes. Qual o impacto de uma terceira guerra muito formalizada? Tem hedge para isso? Não existe hedge. Aí é só oração. Não existe hedge para a terceira guerra mundial. Aí é só orar e ver assim, o homem que decifrou o mercado. Perdão, lembrei. O homem que decifrou o mercado. Como Jim Simons criou a revolução quantitativa, do Gregory Zuckerman. É o livro que eu indico. É o homem que decifrou o mercado. É um livrão.
E não tem hedge para um evento de massa como a Terceira Guerra Mundial, infelizmente. É o Tioman ou sou velho. Isso aí, Gabriel. Obrigado. O Homem que Destrou o E Mercado. para É um você livro ter que hedge, alguém vai ter que te pagar, né? alguém vai ter que te pagar. Numa Terceira Guerra Mundial, ninguém vai pagar para fazer Então, hedge. isso complica. Isso aí. Evento de cauda assim, geralmente não tem hedge. O hedge é você estar de fora. Ou você está com uma posição. Daí a importância do risco, né? Você está com a mão correta, né? Uma Por exemplo, Covid opção, assim, quebrou muita gente. opção fora do dinheiro, né? Assim, aquele, sim, o famoso pozinho. Né? Vai Sozinho, né? perder, O perder, segredo é perder, mas você chega estar uma hora que fora. Ou tem uma alocação muito pequena relativa ao seu PL. Então não vai fazer diferença. Por exemplo, aconteceu a Terceira Guerra Mundial, que para a gente vai ser legal. A alocação passiva da gente é muito pouca. E a gente vai vender muito, né? Se estiver pregando alguma coisa, a gente vai estar short em tudo que existe nesse mundo, né, cara? Essa é a vantagem do Quant, né? mas, Covid quebrou muita gente, né? Outras pessoas não quebraram na Covid. Por quê? Porque tinha uma alocação adequada, né? Você tem que estar no tamanho certo, cara. Porque bronca vai ter. Um amigo meu, ele ganhou dinheiro durante 10 anos no mercado. Isso na crise da tequila, no México. Ele disse a mim que perdeu tudo em 2 dias. Ele então, passou 10 anos ganhando dinheiro violento no mercado e acredito, foi muito dinheiro. essa é a máxima, né? Então, tudo que é bom, você demora, né? Vem devagar, né? E tudo que é ruim, né, é rápido, né? Então, Ele estava muito alavancado, né? Ele tava eufórico com o governo Fernando Henrique e tal, reforma. Então ele colocou todo o patrimônio, 90% do patrimônio todinho comprado em bolsa, aí veio a crise da tequila, cara. Foi um massacre de bolsa. Ele estava alavancado com o termo e quebrou. Por isso que eu digo, a gestão de risco é essencial. Você tem que estar no tamanho certo. Você não pode estar maior do que você devia, porque alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer uma pandemia, vai acontecer um estresse, vai acontecer um resultado eleitoral que não se espera. Só que esses eventos de grande impacto é o que gera a oportunidade, porque distorce o sistema de preço, as coisas ficam com um spread bastante relevante. Aí a gente que é quantitativo, a gente gosta bastante. Um resultado eleitoral que as não está pessoas na têm média. dificuldade em precificar essa É, hora. um Temer Day, a gente adora esses eventos, cara. É muito legal. Uma eleição americana que não estava. O mercado precificou Hillary, deu Trump. Tá, isso é magnífico para ganhar dinheiro, cara. Porque a gente vai estar no tamanho certo do mercado. Se a gente está na ponta errada, a gente zera rapidamente. E aí a gente monta uma operação favorável ao Cisne e dá bastante legal. Como no GLD, ganhei um dinheiro legal no GLD, cara. Foi E bacana. toda a bolsa vai para um lado. É que eu peguei o histórico né, depois eu vou passar para vocês aí, o histórico de piores perdas, né? Então, assim, tem todas, quase bate com o S&P, né? Aí tem o JZD lá. Tipo, do nada para o JZD e fala, meu Deus, nada a ver, né? E você olha para lá, teve ganho, né, nos Estados Unidos. Semana Quebrou retrasada, completamente. teve um evento de cauda, entre aspas, no mercado de título americano, né? O cara errou o tamanho de uma Ah, ordem, é. foi um Deus desafiado. Erro de Deus. Fez flash crash nos anos 80, né? O cara errou lá uma ordem e o mercado caiu horrores e depois descobriu que o mercado estava caindo, não é porque o mundo estava se acabando, é porque um cara errou o tamanho de uma ordem. Pois é. Acontece. Tem que estar no tamanho certo. Risco A gente é operacional, muito gente. cuidadoso em modelo de risco. Os modelos da gente aqui, ele passa por um processo longo de validação, de teste, backtest e de modelo de risco para poder a gente começar a colocar os modelos para rodar e ganhar dinheiro. Porque a gente é muito cioso pelo risco. Por quê? Porque o mercado, você precisa ter o dinheiro para ganhar dinheiro. Eu vendo dinheiro e compro dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu estou fora do jogo. Então, eu tenho que proteger o dinheiro. Essa é a função primordial. E, como o Ricardo falou, se você tem um PL, se é um investidor, você é especulador, você tem um PL, você tem que saber qual é o seu risco. Quem é a minha contraparte? Se eu estou no crédito privado, vamos lá que eu comprei um título AAA. Eu comprei um título do Itaú lá fora. Cara, eu vou dormir sossegado. E vou capturar o que esse título do Itaú vai me dar em dólar. Por quê? Porque não vai quebrar, cara. Se o Itaú quebrar, não tem mais nada. Então é isso. O Brasil já foi. Aí eu comprei o título de Americanas. Cara, é melhor doar para caridade. Melhor doar para caridade. Entendeu?
comprei um bonde ou uma debênture de um small cap brasileira. Cara, doa para caridade. É complicado, entendeu? Então, é isso. Você tem que estar no tamanho certo e saber aonde você está colocando seu dinheiro. Eu prefiro colocar meu dinheiro numa empresa AAA do que colocar meu dinheiro no small cap brasileiro. Um dos desafios do Quant é fazer uma arbitragem em juros. A gente tem muita arbitragem em juros hoje manual. A gente opera muito arbitragem aqui. A gente gosta muito de arbitrar juros, mas ela é uma boa parte manual. Fazer ela quantitativa ainda é um desafio por questões de microestrutura. Mas a gente está resolvendo. E para fazer isso aí nos Estados Unidos, só no Brasil? Oi? Só no Brasil ou nos Estados Unidos também? Só arbitra juros no Brasil ou nos Estados Unidos também? Arbitra, só que lá é mais eletrônico do que manual. E dá para arbitrar lá fora ainda? Bastante. Infelizmente não dá para arbitrar juros lá fora com a planilha do Excel. Aqui não, você consegue arbitrar com a planilha do Excel. Aqui é tranquilo. Agora lá fora não, lá fora tem que ter algoritmo de alta frequência para habilitar. Só que lá fora também tem uma vantagem. As operações de juros, pelo menos técnicas, elas andam que é uma maravilha. Por quê? Porque são muito técnicas. A política monetária ela tem um caminho bastante definido e o mercado de juros tem um caminho muito definido. Me refiro à Europa e Estados Unidos. Outros países aí complica. Brasil não. Brasil você tem um banco central bastante com um certo nível de politização e um certo nível de atendimento aos pedidos da Faria Lima. Isso tira um pouco o caminho dos juros. Você vê, a nossa taxa de juros era para ter caído mais rapidamente. O Banco Central segurou mais do que devia a queda dos juros. Afora isso, o que aconteceu no mercado de Treasuries teve um impacto aqui e fez com que o juro brasileiro tivesse caído, o cara estava aplicado e depois subiu e muita gente que estava aplicado teve que zerar a posição aplicada, inclusive esse que vos fala. Né? E depois o juro andou. Acontece. Né? A gente não acerta sempre o time. Lá nos Estados Unidos a gente não tem esse problema. A política não vai impactar na curva. Os pedidos de Wall Street não vai impactar na curva. Eles fazem o que tem que fazer. Então é muito mais técnico. Eu prefiro operar juros lá fora do que aqui dentro. Só que lá fora o valor é um pouco maior, tem uma certa especificidade para poder operar lá fora. Mas eu prefiro operar juros lá fora do que aqui. Embora eu goste muito de operar DI. Né? Estou aí na frente do meu mestre. Tudo que eu sei em DI eu aprendi com o Ricardo. Né? É isso. Aqui a gente faz o possível, né? Sensacional. Eu tenho muita sorte. Isso que é. Sorte não só com o Fábio, mas com, poxa, os alunos que eu tenho pego aqui são sensacionais. Não só aluno, cara, mas o pessoal do Instagram, cara, putz, olha, só elogios, né? Porque é incrível. Né? Fico muito feliz de ter decidido, né, seguir por esse caminho. Mas, enfim, o show não é meu aqui, não, cara. Que é com o Fábio. Estão perguntando aqui quando vai ser a próxima e quais os assuntos da próxima. Vamos ver aí, que a minha agenda é um pouco corrida, pessoal. A gente trabalha bastante. É complicado. Mas a gente volta. Se o Ricardo convidar, a gente volta. Eu praticamente não falo em público, mas com o Ricardo a gente sempre estamos dispostos. Nosso amigo aqui. E eu espero que alguém, como nós tivemos aqueles problemas operacionais lá no começo, espero que alguém tenha gravado aí, alguém que eu digo, Reinaldo, pelo amor de Deus, espero que tenha gravado. E daí a gente vou disponibilizar lá vou deixar no Instagram e vou deixar também no YouTube. Existe fundo HFT aqui no Brasil, existe sim, 3 fundos HFT. São 2 máquinas de fazer dinheiro, esses fundos aqui. Um eu conheço de perto, porque o cara é meu amigo, é um fundo só de commodities, fechado, não aceita investidor. E o outro é um fundo que só opera índice futuro e dólar futuro, é o Lendário Gold, que foi feito no escritório de um amigo meu. Eu conheço toda a história lá. E é uma máquina de fazer dinheiro. E o terceiro é a gente aqui. A gente está montando um fundo especificamente só de HFT. É um produto que a gente está em fase de conclusão, né? E a gente vai ser o terceiro. Porque a gente já tem colocation na bolsa, a gente já fez um bocado de coisas aqui. E em breve a gente já está com todos os nossos HFT rodando. Para início, a gente vai começar rodando em ações. A gente vai tentar operar 20 ações brasileiras com
que tem uma liquidez alta, né? A gente vai operar 20 ações mais líquidas e um fundo totalmente HFT, alta frequência na veia. Se tem mais algum fundo de alta frequência aqui no Brasil, eu desconheço. Eu só conheço o Gold, esse fundo do meu amigo, e por coincidência os três são fechados. O fundo da gente deve ser fechado, embora alguém aqui defenda que seja aberto, e os outros dois fundos que eu conheço são fechados. Mas o aberto ia ser legal. Ah, ia ser legal, né? E cara, agora deu uma risada. Eu gosto. Eu conhecer, acho legal. Okay. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Acho que é isso aí, doutor. Muito bom. Nossa, eu quero agradecer ao pessoal que ficou aqui. Desculpa. Até agora, né? Porque muito saiu, né? Teve um pico aí. Também quero agradecer ao pessoal que ficou até agora. Quero agradecer também a você, Ricardo. E repetir o que eu disse no início, né? Admiro demais, cara, o seu trabalho e parabéns. Você precisa fazer mais live, trazer gente que tem suas ideias para poder a gente diversificar e contribuir um pouco com a educação do mercado brasileiro. E basicamente eu admiro demais o seu trabalho. Obrigado. Acho que você está no caminho certo. Parabéns aí. Obrigado por me convidar, cara. Que isso? Ninguém gosta da gente, né? A gente, quantitativo, o pessoal não entende muito o que a gente faz, aí o pessoal sabe como é, né? Então, não, mas a gente insiste. Né? Você pega duas pessoas da mesma área, eu trabalhei muito tempo na área quantitativa também, no SBC, Bradesco. Eu sei. Consultoria, estou contando para o pessoal que acho que, não sei se acho que nunca me apresentei. Então você chega e fala, poxa, se eu fosse uma pessoa boa, né, como posso dizer assim, boa no sentido, sabe, gosto de falar, falo bem, etc. Né, mas se eu tenho todas essas características, eu acho que eu não seria uma pessoa quantitativa, acho que eu não faria bem, né, o meu papel. Né? Então, eu sempre tentava ficar um pouco fora, né, de mídia, tudo, né? De mídia que eu digo mídia social. Né? Então, eu falei, poxa... A gente não fala muito, porque a gente é quantitativo. E a gente, às vezes, talvez não tenha nem a capacidade de oratória para poder explicar o que a gente faz. É um pouco meio complexo. Tanto que a gente nem entrou em modelo, essas coisas. É um papo meio complicado. Não daria para fazer nessa live, né? Mas a gente admira demais o seu trabalho. O que você está fazendo em prol do mercado financeiro é muito, muito importante. Principalmente dando voz a gente que é quantitativo. Que lá nos Estados Unidos, 70% do volume é quant, aqui não. Aqui é 15%. Né? Tem muito para ganhar aqui. A gente tem espaço para ganhar aqui ainda, né? Tem vários fundos quant, né? Grandão, por exemplo, o Tempo Giants tem 8 bi, é um fundo grandão e tal. Não gosto muito, acho um fundo meio ruim, mas tudo bem. Mas o quant brasileiro tem muito que avançar, principalmente no entendimento do que é quant, né? O entendimento é muito mal entendido pela média do mercado, né? Basicamente. E na internet aí é um Deus nos acuda, né? Todo mundo é quant, mas não faz estratégia quantitativa. Assim, é por falta de informação, tá, gente? Mas assim, sim, 90% é falta de informação que o pessoal realmente não sabe. Muita coisa que eu falo, por que eu faço muito vídeo, né? Muito não tem que fazer mais. Mas enfim, faço vídeo lá e deixo no Instagram, porque o pessoal não chega para ele essa informação fica muito represada em empresa, em banco, né, em fundo. Então eu sempre tentei trazer o máximo para vocês aí, para tentar igualar um pouco, né? Então, também falta mão de obra, é verdade. O cara falou de mão de obra. É uma das dificuldades estar fora da Faria Lima, né? A gente teve um problema muito grande com mão de obra e a gente teve que formar mão de obra, né? O pessoal que a gente tem aqui, a gente passou 2 anos estudando, dando aula a eles, etc., para poder a gente formar mão de obra. Porque eu não tinha dinheiro para pagar salário profissional para o pessoal vir da Faria Lima para cá, e o pessoal da Faria Lima para cá, que poderia ser quanto, também não ia querer vir. Então a gente teve mas isso tem na Faria Lima também. Na Faria Lima você forma-se muito... Assim, não vai entrar uma pessoa júnior, né, no banco, seja no front, seja na controladoria, né, no middle office, seja no back, assim, não vai saber. Né? Júnior não vai saber. Você vai ter que formar aquela pessoa desde o começo, né, desde estagiário. Então, a pessoa entra como estagiário e vai galgando. Então, o pessoal investe muito dinheiro, geralmente né, nos profissionais,
e não vão, e o pessoal fala, poxa, investir tanto, né? Então é difícil você ter um profissional, né, que é, como posso dizer assim, você tem que dar atenção ao profissional, porque, cara, aquele cara, para você substituir, vai dar muito trabalho, cara. Vai dar muito trabalho, você vai pegar um outro cru e vai ter que treinar ele do zero. Então, muita gente me passa mensagem, me passa, assim, fala, poxa, eu não sei mercado financeiro, eu não sei nada. Eu falei, poxa, que bom, né? Então, assim, não tem vício, né? Começa do zero, né? Então, você não saber, você ter conhecimento, assim, iniciante, pô, é ótimo, porque é uma chance de você aprender direitinho, né? Então, eu adorava pegar, então tinha gente que falava, tinha vergonha de falar, putz, eu não sei, uma vez eu peguei uma menina, é uma estatística, não vou falar o nome, mas enfim, lá no SBC, falou, poxa, no Bradesco, desculpa, ela não sabia que era uma taxa de juros, né? Hoje está no Canadá, gerente, né, quantitativa no Canadá, lá no SBC de lá. Na SBC. Então, assim, agora foi vendido o SBC lá, né? Agora virou um banco canadense, que agora não vou me lembrar o nome, mas enfim. Perfeito. Tá? Um rapaz aí que é atrapalhante escreveu uma coisa muito interessante. Ele falou sobre o Quant, que muita gente acha que Quant é mexer no indicador e não desenhar um processo. Verdade, quantitativo é desenhar um processo. Parabéns aí. Processo é tudo, gente. Um processo. E acredita, é um processo longo. Aqui a gente tem vários setores, né, Ricardo? Setor de validação, setor de risco. A gente tem o pessoal do desenvolvimento quantitativo, que é o pessoal do código. A gente tem o data science e a gente tem o pessoal da research. A gente tem o pessoal da research, que é o pessoal que pesquisa. Então, a gente é pequenininho, mas é organizado. Eu digo sempre isso aqui. Nada, mas tá crescendo, meu. Tá bem, hein? Obrigado. Eu fico feliz. Agradeço demais a oportunidade. Que isso, Mais eu alguma agradeço. pergunta? Eu já estou um pouquinho Gente, cansado. voltaremos, tá? Então, marcaremos a próxima. E muito obrigado por todo mundo estar aqui. Quarta-feira tem mais. Agora com o Rodrigo, a gente vai falar bastante de mercado de crédito. Então, vamos falar de CRI, vamos falar de CRA, vamos falar de debênture. Até mudou, né? Falar A legislação de CRA, de CRI, mudou. Né? Deu uma mudada aí. Mudou. A gente fala na quarta-feira, deu uma arrebentada com o mercado. Mas vai ser bacana. Fábio, muito obrigado, cara. Está com a HFT rodando redondinho, criar um educacional. Tô cansado, quero parar e não para a máquina. Meu amigo Léo, eu acho que não. Eu estou muito cansado. A questão, minha vida é muito corrida, acredite. Acho que eu não tenho pique para criar o emocional. Alguma coisa no educacional, não. Eu acho que quem deve criar alguma coisa no educacional quantitativo é Ricardo. Eu acredito que Ricardo vai enveredar nessa área e, claro, se ele enveredar, eu vou ajudar, vou dar aula, estou à disposição dele para o que ele precisar. Mas eu particularmente, não. A gente é fundo e é nossa função. Cada um com a sua função do mercado. Eu comecei lá com curvas, com precificação, que é o início, né? Não dá para você pular. O início, sim, uma coisa sim. importante, não dá para falar assim, quantitativo em, sei lá, em Python, em R, em MATLAB, ou seja lá o que for. Né? Não dá certo. O quantitativo é saber a metodologia. Sabendo lá, por isso que eu faço Excel, sabendo toda a metodologia, como você implementa, cara, a plataforma é uma língua. É o de menos, né? Então pode ser Python, R, MetaLab, né? CC+, etc. Isso é irrelevante. Isso. O que importa é o processo, né? O processo de como eu resolvo um problema, como eu testo essas hipóteses, como eu valido essas hipóteses. Aí vem escrita de código, backtest de modelo, teste estatístico sobre o modelo e etc. Aí é todo um processo. Eu acho que esse processo, o Ricardo, que já conhece esse processo, porque é um cara muito experiente na parte de risco, trabalhando em grandes instituições. Acho que ele deve caminhar para isso aí. Se é o curso Quant, eu vou fazer, acredito que eu também vou fazer o curso Quant. Dar uma reciclada aqui nos conceitos. Você me ajuda a montar aí também, por que não? Ajudo sim, sua discussão, você manda, sabe disso. É isso aí, senhores. Então, muito obrigado. Vanessa entrou agora, Vanessa, eu vou gravar. Né? Acho que a gente vai gravar e vamos deixar lá. Se gravaram, né? Se gravaram, a gente vai disponibilizar lá direitinho lá na nossa parte. Tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Por todo mundo. Obrigado, pessoal, pela atenção. Um grande abraço e boa noite e bom descanso a todos aí. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigadão, tchau, tchau. Aqui, o que eu faço para sair?